Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Você pode cantar só na capela o És Fiel em todo o tempo? Só a capela, sem os instrumentos. Somente as vozes. Eu quero ouvir a sua voz. És fiel. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Levante suas mãos, levante suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sim, diante do teu. Começa a entregar a Ele tudo, entrega a Ele tudo. Diante do teu. Começa a se entregar a Ele por completo. Se entrega a Ele por completo. Lança fora toda a distração. Lança fora tudo aquilo que tem tentado te parar, tentado roubar a tua atenção. E se entrega a Ele por completo. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Engrandecemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, na certeza de que o Senhor é um bom Pai. Reconhecemos, Pai, essa paternidade. O Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Nos entregamos, Pai, por completo ao Senhor diante do altar. Lançamos fora toda a distração, tudo aquilo que tem tentado roubar, Pai. Tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa atenção, roubar, Pai, a tua graça sobre nossas vidas. E nos entregamos por completo a você. Na certeza, Pai, que tudo vai bem. Na certeza, Pai, que o Senhor é aquele ajudador. O Senhor é nosso advogado. O Senhor intercede por nós no momento oportuno. Nós te louvamos, Pai. E reconhecemos a tua grandeza nesse local, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, querido. Aleluia. Obrigado, gente. Aleluia, aleluia. Bom demais, querido, louvar ao Senhor. Essa adoração tem que fazer parte da nossa vida mesmo.
essa entrega, essas palavras cantadas, tudo isso tem que fazer parte, que isso possa ser estendido para nossa casa, para nossa vida, que não fique somente em canções cantadas, que isso faça parte do nosso dia a dia, do nosso caminhar, do nosso proceder. Então somos gratos sim pela bondade dele, somos gratos em cantar que a Bíblia diz o que você é, e é verdade, tudo isso que ela diz que você é, mas nós precisamos contudo fazer a nossa parte, amém? Crer, cumprir princípios, isso faz parte, querido. A salvação chegou para todos. Quem aceitou Jesus, querido, o sozo dele já faz parte da tua vida. Salvação para todas as áreas da tua vida. E prosperidade faz parte desse plano. Não é à toa que nós colocamos hoje tema dessas quintas-feiras do mês de dezembro, prosperidade bíblica. Nós fizemos questão de colocar isso porque a prosperidade em si fica muito vago, querido. E a prosperidade bíblica, ela é diferente da prosperidade secular lá fora. São coisas totalmente diferentes. A prosperidade bíblica, ela não é baseada simplesmente em dinheiro, em riquezas, em bens materiais, vai muito além que isso. Faz parte, se for da vontade de Deus. A vontade dele não é que você ande na pobreza. A vontade dele é que você ande na abundância, de fato. Mas o dinheiro não pode ser o nosso foco. Os bens materiais, eles não podem ser o nosso foco. Faz parte, querido. Porque ao longo da nossa trajetória ministerial, ao longo da tua trajetória cristã, você vai entender que prosperidade é consequência de uma vida de obediência ao Senhor. Você obedece seus princípios e aquilo que a sua palavra diz a teu respeito vai acontecer. Ele vai te suprir em cada uma de suas necessidades. Ele sabe com o que você vai vestir, o que você vai beber. Ele só fala para que você não se preocupe com essas coisas. Ele fala para você não colocar isso em primeiro plano na tua vida. Mateus 6,33 vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E é justamente sobre isso, querido. Se você for ler o texto inteiro, está falando sobre ansiedade, para você não andar ansioso. Sabia que boletos não podem tirar a tua paz? Sabia, querido, que muitas vezes uma profissão que você tanto almejava não pode roubar a tua paz? Um emprego não pode roubar a tua paz? Uma causa que já deveria ter saído na justiça não pode tirar a tua paz? Essas coisas, querido, elas não podem nos motivar. Faz parte, Deus sabe o momento oportuno que essas coisas vão acontecer. Um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, aquela causa na justiça saindo no momento certo que você mais precisa. Pode só diminuir um pouco o meu retorno. Sabe, querido, essas coisas vão ser acrescentadas. Contudo, nós buscamos primeiro o reino dele e a sua justiça. Princípio poderoso, querido. Princípio poderoso. Os dias, queridos, estão passando rápidos. Percebe que já estamos na terceira quinta-feira do mês de dezembro? Passou rápido, querido. Temos só mais gente uma. Dia 25, Natal. Estarei aqui, como o pastor falou. De gorrinho de Papai Noel e tudo, brincadeira. Sabe, querido, mas se você não ficar percebido, querido, passa muito rápido. Traz a memória aí, quem era você há 10 anos atrás. Sabe, querido, faz pouco tempo. E quantas vezes deixamos de fazer algo, deixamos de planejar algo, deixamos de encorajar, de fazer algo, um novo empreendimento, um curso, uma faculdade, investir nisso ou naquilo. Ah, mas daqui a 5 anos eu faço isso, daqui a 10 anos, e 10 anos passam e nós não fizemos muitas vezes. E as oportunidades são lançadas em todo tempo. Todos nós temos oportunidades dia após dia, querido. Deus, ele não desampara os seus filhos. Dia após dia. Então, querido, começa a resgatar de fato os teus sonhos. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Eu trabalho, querido, com alguns aposentados. Você precisa ver o vigor deles, querido. Fazendo planos, projetos futuros, queridos. Quem diria você ainda que não é aposentado? Tem uma carreira, uma trajetória aí pela frente. Começa a ansiar o teu futuro. Aos olhos do Senhor já está preparado. E é um futuro bom, glorioso. Nós só temos o papel agora de trazer isso para o natural. Resgatar cada promessa. Qual que era a tua profissão dos teus sonhos que tu queria ser? Você queria ser o quê? Um advogado? O que te impede, querido? O que te impede de fazer uma prova, de exercer isso? Hoje em dia temos facilidades aí de bolsas de estudos aí. É só você buscar na internet, só encontrar facilidade. Em termos até financeiros, de valores. É aquele negócio tanto que você queria empreender.
Está faltando recurso, querido? Isso é o menor dos problemas. Deus só quer a tua vontade, o teu alinhamento com a palavra dele, que o recurso vai chegar. Deus movimenta cenários, querido. Mas ele precisa ver cada um de nós se movimentando, querendo que a coisa aconteça. Nós falamos ao longo dessas quintas-feiras sobre a vida de José, e a Bíblia diz que tudo que José colocava nas mãos prosperava, o Senhor prosperava, mas tudo que ele fazia, ou seja, o José estava sempre fazendo algo, independente se ele estava em uma situação boa, ou independente se ele estava preso. Tanto com muito ou com pouco, mas ainda assim ele estava fazendo algo, e o Senhor era com ele até mesmo encarcerado. Sabe, querido, o local que você está não determina a tua condição. Se você está em qualquer lugar, a posição que você seja, Deus quer te encontrar fiel onde você está. Se Ele te encontrar fiel, querido, onde você está, pode ficar tranquilo, que Deus ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Ele somente quer um coração reto. Deus ele sonda o teu coração, Ele quer a sinceridade no que você está para fazer. Então, ao longo desses dias, dessas quintas-feiras, temos falado sobre prosperidade bíblica, sobre esses extremos, onde muitas vezes uns falam demais, outros falam de menos. Mas eu quero deixar bem claro para você, querido, que a prosperidade bíblica, ela faz parte, sim, do plano de Deus para a tua vida. O problema é que uns levam para um extremo a fim de distorcer alguns textos bíblicos e pegar ganhos contra isso. Outros já associam pobreza à santidade. Ah, não vou ser próspero porque não está na Bíblia isso, né? Isso. Aí usam um texto e muitas vezes distorcem. Onde o dinheiro é a raiz de todos os males, você pega aquilo como texto e se agarra a essas verdades e acaba... Não, a prosperidade tem a ver com o dinheiro e isso é o mal. Sabe, querido, não que o dinheiro em si é a raiz de todos os males, mas o teu coração, se tu colocar o dinheiro como teu senhor, como essa motivação, sim, vai ser um mal. Qual é a tua motivação? Existem pessoas que ganham um salário mínimo, mas ainda assim têm o dinheiro como seu senhor. E existem pessoas também que ganham milhares de reais aí e não têm o dinheiro como seu senhor. Então percebe que não tem a ver com o dinheiro, a prosperidade, e sim com o que está no teu coração. Deus ele é um Deus de princípios. E Ele tem a expectativa que nós cumprimos cada um desses princípios, no que diz respeito à prosperidade, no que diz respeito à conduta cristã. E tudo isso, ao longo da nossa jornada, vai fazendo com que as bênçãos deles venham nos alcançando, dia após dia. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de palavra. Uma vez que Ele fala, querido, certamente se cumpre. Abre lá comigo no livro de 3 João. 3 João, capítulo único. João tem só um capítulo. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ter isso bem enraizado, que a prosperidade ela faz parte do plano de Deus para a vida dos seus filhos. 3 João, capítulo 1, versículo 2. João, querido, foi o último apóstolo a ir para a glória, a falecer de fato. Então era um homem que tinha, assim, um certo respeito no que ele falava. E aqui ele estava falando com um de seus discípulos, o Gaio. E olha, querido, ele diz, amado, versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade. Ele poderia querer desejar de todas as outras coisas, mas ele preferiu dizer isso. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Prosperidade, querido, faz parte do plano de Deus para a tua vida. A vontade dele não é que você ande na pobreza. A vontade dele, querido, não é que você ande na falta. É que você ande de fato na abundância. A vontade dele, querido, não é que nós possamos viver simplesmente de milagre em milagre. E nós precisamos entender muito bem isso, no que diz respeito ao milagre e à bênção do Senhor. Sabe, querido, para que um milagre ele aconteça, precisa-se haver alguma crise. Algo precisa estar em crise para que o milagre de fato aconteça.
Sabe que não é da vontade de Deus, querido, que nós andemos em crise em crise. O milagre, sim, muitas vezes vai acontecer. Em alguns momentos da nossa vida, eu queria... Ou na bênção dele. O povo de Israel, quando estava no deserto, querido, necessitava de um milagre diário. Falta de comida. E tinha milagre todo dia para eles. Tinha milagre. Mas sabia que aquilo ali não era o melhor de Deus para ele ainda? A vontade de Deus, querido, é que eles tivessem abundância na terra prometida. Essa era a vontade de Deus. Porque o milagre naquele tempo era temporário. Supria a necessidade naquele dia. E a vontade de Deus, querido, é que a bênção dele te siga em todo instante, a todo momento. Mas nós sabemos que a murmuração atrapalhou muita coisa. O falatório acabou retardando algo grandioso para a vida de cada um deles. Tinha milagre, o sobrenatural acontecendo dia após dia, mas ainda assim duvidaram. Ainda assim murmuraram. Sabe, querido, a adoração, o louvor, nós entregamos ao Senhor. Mas a murmuração não sobe ao Senhor. Murmuração vai para outro. Murmuração você alimenta outro ser. Então, o que você quer para a sua vida? Cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que confessamos. Confessa um dia e desconfessa no dia seguinte. Vamos ter cuidado com aquilo que temos falado. A vontade dele, a vontade do Senhor é que você ande de fato nas bênçãos. Efésios 1:3 vai dizer que bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. A bênção dele, querido, já foi conquistada por Jesus Cristo nas regiões celestiais. Agora, como que trazemos isso ao natural, querido? Cumprindo dia após dia seus princípios. O nosso papel agora é crer, é acreditar e trazer isso que foi conquistado no sobrenatural para o natural. As bênçãos deles foram conquistadas por cada um de nós, através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas agora temos o papel de isso tornar realidade em nossas vidas. O livro Prosperidade Bíblica, do Derek Walker, está ali comigo, retrata uma história, né, sobre esse assunto que nós estamos falando, onde certa vez uma mulher fica ilhada em um telhado, numa enchente. Aquela mulher está lá numa situação desesperadora e a água subindo, e ela era cristã, resolve orar ao Senhor por uma intervenção divina. Ela ora ao Senhor por um milagre naquela situação. E a água começa a subir, até que em determinado momento, após ela orar, surge um tronco de árvore passando à sua frente. E ela olha para aquele tronco, percebe que poderia até se agarrar àquilo, mas ainda assim ela esperava uma intervenção do sobrenatural do Senhor. E aquele tronco vai embora. Passam-se mais alguns minutos, e um homem com um barco passa à sua frente oferecendo ajuda. E ainda assim ela estava esperando uma intervenção sobrenatural, aquele barco vai embora e a água começa a subir. A água quase já chegando em seus pés, querido, surge um helicóptero com uma escada, oferecendo resgate. E ela olha para aquilo, ainda assim se agarra nas verdades do Senhor e queria uma intervenção divina. Pois bem, a água sobe e aquela mulher sucumbe, ela morre. Chegando aos céus, ela conversa com Deus e diz: Senhor, eu precisava de uma intervenção de um milagre, eu precisava de uma ajuda tua.
E o Senhor simplesmente olha e fala assim: eu te ajudei em todo instante, eu te mandei um tronco, eu te mandei um barco, eu te mandei um helicóptero, e você negligenciou todas as minhas ajudas. Sabe, querido, muitas vezes estamos esperando uma intervenção divina, um milagre, mas desconsideramos muitas vezes o simples, o que não é espetacular, acontecendo dia após dia em nossa vida. Sabe, querido, o simples é poderoso. Deus, Ele é Deus para fazer, querido, infinitamente mais, além do que pedimos ou que pensamos, foi mencionado. Deus é um Deus que Ele pode fazer, querido, o impossível se tornar impossível, mover sim as águas, fazer coisas que fogem da natureza humana. Mas ei, que tal se atentar aos mínimos detalhes no dia após dia? Seja uma direção que você deveria ir, você mudou para outra. Uma oportunidade que surge dia após dia. E muitas vezes, por falta de discernimento, negligenciamos. Muitas vezes é uma conversa, muitas vezes uma associação, e Deus está enviando resposta em todo instante. Querido, Deus, Ele não desampara seus filhos. Em todo instante Ele está enviando resposta. Ele está enviando resposta. Por isso que Ele pede, querido, relacionamento, intimidade. Quando Ele fala em buscar primeiramente o reino dEle, querido, Ele pede um nível de intimidade que você consiga discernir essas oportunidades que são lançadas dia após dia. Todo tempo, querido, tem oportunidade. Em todo tempo. Quem sabe quando você vai para a sua casa, querido, você está tendo oportunidade. Aliás, você está tendo a oportunidade hoje de ouvir algumas pérolas. E se você pega isso, querido, e traz para a tua vida e aplica isso, querido, há mudança. Porque quando a palavra chega, há mudança. Não tem como, querido, ficarmos da mesma forma quando a palavra chega. Aos que fizeram um centro de treinamento bíblico Rema, faz uma análise aí como você chegou, quantas pérolas nos agarramos, quanta palavra que fez com que mudássemos muitas coisas que pensávamos que eram e que não eram. E aquilo foi trazendo revelação para a nossa vida, foi acontecendo, não somente na teoria, mas de fato na prática, que esse é o papel da escola. Que isso não fique uma teoria dentro de você, mas que fique na prática. É assim que a palavra de Deus faz. Você ouve essas pérolas, coloca no seu bom depósito, querido. E em momento oportuno você começa a aplicá-las dia após dia. Na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia. Por meio de renúncia de muitas coisas. Evangelho, querido, são boas notícias, glória a Deus por isso. Mas evangelho também é renúncia de algumas coisas. Não tem como, querido, aplicarmos práticas do velho homem que ficaram para trás na sua casa nova. Você é nova criatura, então tem algo que agora não combina mais com você. E você vai ter que se posicionar em muitas situações. Deus, querido, Ele ama o pecador, mas Deus não simpatiza com o pecado. Precisamos ter essas coisas bem resolvidas. A santidade do Senhor não suporta o pecado. O pecador, sim, querido, vai estar sempre, estaremos sempre de portas abertas para ajudar essas almas. Mas são coisas totalmente diferentes. Então, há situações que vão precisar, sim, de posicionamento, não espiritualidade. Cuidado com o que nós espiritualizamos, onde muitas vezes precisa somente de posicionamento. A palavra de Deus, querido, ela não falha. A palavra dele é imutável. Deus é um Deus de princípios. E Ele faz cumprir aquilo que foi escrito. Um livro 100% confiável, querido. Não somente um livro, mas o próprio Deus falando através de instruções poderosas. Então vamos sim alinhar mais nossa vida com o que diz a palavra do Senhor. Tirarmos mais um pouco da internet e acrescentarmos mais um pouco de palavra. Isso vai ser salvação para nossas vidas, querido. Em um tempo onde o digital toma conta de tudo, glória a Deus por isso, nós temos Bíblias digitais. Ei, querido, mas não troca a palavra dele por simplesmente um reels, um vídeo, uma opinião. Não, querido, a palavra dele não é baseada em opiniões, é o próprio Deus falando. Com pessoas inspiradas pelo próprio Espírito de Deus. Essa é a Bíblia que nós lemos, querido. O que foge disso, você pode descartar. E a prosperidade bíblica, querido, faz parte do plano de Deus para a tua vida. Precisamos entender isso. Como foi falado, querido, 2025 ainda não acabou. 2026 está preparado, querido. Pode ser o melhor ano da sua vida. Depende da tua expectativa.
Pode ser o melhor ano, um ano divisor de águas, um ano que aquilo que estava encalhado vai desencalhar, aquilo que estava desajustado vai ajustar, aquilo que estava parado vai ter vida, querido. É assim. Deus é um Deus de vida, eu declaro vida. Aquilo que estava morto, eu declaro vida. É assim que a palavra dele faz, querido. Nós simplesmente não podemos tratar 2026 como se fosse 2025, porque 2025 já está passando. Tem algo novo para você, querido. Tem algo grandioso. Tem algo que pode mudar a tua trajetória. O que você acha muitas vezes aos olhos naturais que é impossível, Deus ele pode dizer, é possível. É possível, querido. Agindo Deus, quem impedirá? Você é poderoso, é uma ferramenta poderosa nas mãos deles. Você é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Ideias específicas. Capacitação do alto sobre sua vida. Sabe, querido, tantas pessoas prosperando, tantas pessoas avançando, muitas vezes por nem conhecerem a palavra. Você acha que Deus vai desamparar seus filhos? Sabe, querido, eu declaro ideias grandiosas surgindo na mente dos seus filhos. Sabe aquela ideia, querido, que você vai mudar a chave da tua vida financeira. Aquela ideia que você, pai, obrigado, Senhor, é isso. E aquilo muda sem esforço. Uma revelação do alto que ele agarra isso. Está disponível. Provisão, Jeová Jireh, indo de encontro à tua casa, à tua vida. Não vai faltar nada, querido. Escassez, ficou para trás. Sabe, você não é movido simplesmente pelo que você sente, ou o que você está vendo. Isso não pode ser simplesmente uma canção cantada. Isso precisa ser uma realidade. Ainda que o cenário muitas vezes seja desafiador para cada um de nós, querido, ei, eu não sou movido por isso. Eu não sou movido pelos cenários. Olha o ambiente que estava preparado, querido. Uma atmosfera preparada. Deus ele está com os olhos sobre cada um de vocês. Ouvindo cada um dos seus clamores, ouvindo cada um de sua oração. Sendo específico, com propósitos específicos. Porque cada um aqui tem um propósito específico. Cada um tem a sua jornada. Se agarra nessas verdades. Se agarra nessas verdades. Eu creio, querido, em um 2026 grandioso, sim. Metas, projetos, mas como diz, querido, lá em Provérbios 16:3, consagre a Deus tudo que você faz, que os teus planos serão bem-sucedidos. Entrega a Ele, querido, entrega a Ele. Entrega a Ele o teu próximo passo. Antes de avançar, querido, conversa com Ele. E Deus simplesmente, querido, Ele não vai querer palavras eloquentes, não. Ele quer teu coração, Ele quer tua sinceridade. Simplesmente, muitas vezes não vamos nem falar nada, só vamos estar atentos a ouvir. Passar a noite, querido, só ouvindo. Porque muitas vezes temos que calar para ouvir mesmo. Porque às vezes Deus ele quer falar, mas não estamos calando. Calar para ouvir. Direções específicas. Próximo passo. A próxima trajetória que você vai seguir. Sabe, querido? Ele só quer que você continue no caminho. E obstáculo nenhum, querido, vai te parar. Não vai. Que montanha é essa que tem tirado teu sono? Que montanha é essa que tem roubado tua paz? Que tem feito tuas emoções estarem afloradas? A ponto de você muitas vezes esquecer quem você é em Cristo Jesus. Marcos 11:23 diz, qualquer um que disser a esse monte, qualquer um, querido. E quando ele fala em erguer esse monte e lançar no mar, querido, ele não está falando em você dar um jeitinho, não. Em você desviar do monte. Ele está falando em você lançar fora, de fato, esse monte. Sabe, querido, chega de dar jeitinho em muitas situações. Deus é um Deus que resolve coisas. Eu declaro, querido, aquilo que estava desalinhado sendo alinhado na tua vida. Esse monte que tem tentado roubar a tua paz, querido, sendo lançado fora. Se é financeiro, se é saúde, se é emocional, eu não sei, querido. Mas nada disso vai roubar a tua paz.
Quando nós cantamos que tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Com Jesus, meu amigo verdadeiro. E fez tudo ao me dar a salvação. Ele diz assim, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo. E o seu louvor? Seu louvor estará continuamente. E onde? Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Sabe, querido, quando ele diz que tenho vida, alegria em todo o tempo, querido. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei o que tem roubado a tua paz. Eu não sei se você tem andado triste com alguma situação, querido. Mas a palavra dele diz que você tem vida e alegria, querido. O sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele não foi em vão, querido. O que nós não podemos de parar é louvar a ele em todo o tempo. Nós tivemos aqui um culto glorioso no domingo passado, querido, que tratou sobre adoração. E aprendemos isso na prática. Por nada, querido, nada pode roubar a tua adoração, querido. As distrações são grandes, são muitas. E é isso que vai tentar roubar a tua paz. Para que a prosperidade de fato não te alcance. Para que uma murmuração anule tudo aquilo que você tem crido. Mas em certo momento, a Bíblia relata uma mulher que resolveu lançar um perfume muito caro aos pés de Jesus. Sabe, querido, a Bíblia relata que eles estavam em um local e quando a mulher começa a fazer aquele ato, pessoas começam a levantar comentários sobre aquela mulher. Se ele soubesse quem ela é, e se ele soubesse o passado dela. Sabe, querido, eu imagino que ela estava ouvindo tudo. E ainda assim ela não parou o que estava fazendo. Ela não parou a sua adoração. E Jesus também estava ouvindo. Até que, no momento oportuno, Jesus se levanta e intercede por ela. Sabe, querido, não pare de adorar. Não dê ouvido às outras vozes. Está crendo por algo? Continue adorando. Continue celebrando. Continue confessando a palavra. Ainda que muitas vezes o cenário seja desafiador. Ainda muitas vezes uma voz vai tentar te calar, vai tentar roubar a tua atenção. Não pare. Não pare, querido, porque em momento oportuno o Rei dos Reis vai se levantar em teu favor. Vai interceder, vai advogar, vai dizer, ei, ela está certa. Não interrompam ela, ela está adorando. Sabe, querido, esse é o nosso propósito. Viver para a glória do seu louvor. E isso, querido, muda qualquer cenário. Isso muda qualquer situação. Seja na vida financeira, seja na saúde, seja nas emoções, seja na tua casa, no teu casamento. Muda, querido. Um posicionamento de adoração muda. Nós adoramos ao Senhor com nossos dívidos, as nossas ofertas, reconhecendo Ele, reconhecendo que tudo que nós temos, não é assim? Tudo que nós possuímos vem do Senhor. Sabe, querido, eu costumo falar, se nós estamos tendo dificuldade em alguma área da nossa vida, querida, é nessa área que nós devemos semear propositalmente. Está tendo, querido, dificuldade muitas vezes nas finanças, semeia nessa área. Confunde Satanás. Não espere simplesmente recurso chegar, não espere simplesmente causa na justiça sair, ser promovido, para você começar a crer, para você começar a ofertar, a exercer generosidade. Não, querido, Deus quer te encontrar fiel onde você está com o que você tem. É isso que faz toda a diferença, meu irmão. Não tem a ver com valores, não tem a ver com posição, não tem a ver com título. Tem a ver com o coração. Se a tua motivação foi essa, querido, está tudo certo. Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, querido. Continue adorando.
Continue louvando. Deixa o fruto dos seus lábios expressar a grandeza dele. Quando você receber aquela ligação que quer tirar teu sono na tua casa, coloca um louvor, então começa a cantar na capela mesmo. Começa a cantar, celebrando, louvando. Pensa muito bem antes de falar. Cuidado com o que você fala, cuidado com os teus pensamentos. As emoções, queridos, quando estão afloradas, é um manancial de destruir crenças. Então, querido, vai falar algo, alguém está tentando tirar a tua paz, uma situação está tentando roubar o teu sono, pensa antes de falar. Fica tranquilo quanto a isso. Que Deus vai te dar uma instrução específica como você proceder, e quando você tiver com as tuas emoções tranquilas e teu espírito tomando conta de tudo, aí você vai fazer a coisa certa. Não deixe tua alma, querido, tomar conta da tua vida. Muito cuidado quanto a isso. Isso pode desmoronar aquilo que você tem crido. As emoções afloradas podem muitas vezes ruir qualquer situação. Então alimenta o teu espírito. Exerce relacionamento, intimidade, oração. Está crendo para algo, querido? Ore. Orar sem cessar, de fato. Não somente com palavras, mas estar conectado com o Senhor em todo o tempo. Como eu falei agora há pouco aqui, querido, consagrar a Ele tudo que você faz de fato. Tem um negócio, querido, entrega esse negócio ao Senhor. Comece a entregar a Ele. Entrega os teus negócios, os teus planos, o teu emprego. E você vai ver, querido, a atmosfera, o cenário sendo mudado em favor daqueles que os buscam. Você vai ver coisas acontecendo de fato. Seja na tua casa, no teu trabalho. Seja para comprar algo simplesmente. Nós estamos falando aqui sobre finanças muitas vezes, querido. Pensa bem antes de avançar com a compra de algo. Foi falado aqui quinta-feira passada sobre casamento. Diga-se de passagem, um líder de casais está ali atrás. Glória a Deus por isso. Sabe, querido, vai comprar algo. Entre em concordância com tua esposa, com teu marido. Quantos testemunhos já ouvi, querido, de coisas que trouxeram dano para um relacionamento por não estar em concordância com seu cônjuge. Mas também, querido, quando você alinha esse posicionamento, as coisas são diferentes. As coisas fluem. Não é assim um cordão de 3 dobras forte, entrelaçados, querido. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, não traz esse jugo desigual para a tua casa. Casal quer prosperar financeiramente. Ei, entre em acordo com tua esposa. Estamos aqui em um alinhamento. Estamos aqui como na era digital. Tem aí smartphones, tablets. Mas muitas vezes o papel e a caneta vai salvar teu relacionamento na mesa lá. O que pode e o que não pode. Não é assim? Então, querido, leve esse princípio poderoso para a tua casa. Ensina isso para os teus filhos. Ensina isso para os pequenos. Que eu tenho certeza que eles vão entender que casamento é coisa de Deus. E quando chegar o momento certo de comprar algo, de prosperar, de avançar, querido, Deus vai entrar no meio, já está no meio da situação. E será fácil. Favor e graça estarão. Agora não compra algo sem estar alinhado. Não investe, não dá um passo sem antes estar de acordo com o seu cônjuge. Já pude provar de algumas situações embaraçosas, mas graças a Deus que eu cresci. E agora é só bênção, querido. Então, pensa muito bem sobre isso. Deus, Ele quer te abençoar, mas Ele quer que você honre também o princípio. Amém? Glória a Deus por isso. E eu creio, querido, que essa prosperidade vai te alcançar. Já está alcançando. O simples fato de você estar aí sentado, se expondo essa palavra, se expondo essas verdades, queridos, faz com que isso chegue no teu bom depósito. E em momento oportuno você vai se lembrar. Que você precisa só estreitar esse relacionamento com o Senhor. Então, antes de dormir, conversa com Ele, apresenta teus planos, teus projetos. Nós estamos já findando 2025. Sabe, querido, esse é um momento ímpar. Foi o próprio Deus, querido, que separou esse tema para esse tempo. Se algo não saiu do papel nesse ano, por conta de alguma situação, querido, você tem uma oportunidade aí de fazer diferente. Você tem uma oportunidade de alinhar a tua vontade com a vontade do Senhor e dar tudo certo. Cumprindo o princípio. Entregando a Ele, se consagrando.
Sabe, esse ano eu congreguei muitas poucas vezes. Você tem falado isso, eu congreguei muito pouco. Começa a congregar um pouco mais. Faça um esforço para isso. Nós temos aí um ministério que tem diversos eventos ao longo do ano. Ei, você que faz parte do Verbo da Vida, creia, querido, para estar numa conferência. Creia para conhecer outros lugares, para ver o que esse ministério está fazendo em todo o Brasil e no mundo, por que não? Pensar pequeno e pensar grande, querido, dá o mesmo trabalho. Então começa a mudar essa mentalidade. Recentemente eu estava ouvindo, querido, o que tem acontecido, não somente em Campina Grande, mas em Petrolina, querido, é grandioso. Uma cidade no sertão, só na escola Rema já tem 600, até então, há 3 meses atrás já tinha 600 matriculados. 600, uma das maiores escolas do mundo. Rema. Um terreno avaliado em 16 milhões, já faltam mais ou menos aí 20 parcelas para quitar o terreno. 16 milhões, queridos. Ao natural é grandioso, mas quando a igreja, querido, a unidade, quando ela se une, Deus pega junto, querido, e a coisa acontece. Essas coisas são para os seus filhos. Então, querido, prosperidade ela começa primeiro dentro, na mente. Se você alinhar isso, querido, vai acontecer de fato. Vai acontecer. Então vamos alinhar nossa mente, vamos crer por coisas grandes de fato. Não para engrandecer somente a nós, não, querido. Para engrandecer o Senhor, para glorificar Ele com a tua vida. É assim, querido. Porque deixa eu te falar algo, a gente não glorifica a Deus com a vida arrebentada. Seja em toda a área, querido. Financeira, saúde, conjugal. Não glorificamos a Deus com essas coisas. Mas quando você está com uma vida alinhada, querido, você está dando certo em determinada área, isso se torna espelho para o crescimento de outros, se torna espelho para o alcance desse evangelho para outros. Eu quero o mesmo Deus que tem feito essa pessoa crescer. Que casamento abençoado, eu quero esse casamento para a minha vida. Sabe, essa pessoa não anda doente, nunca vi ela com enfermidade. Mas muitas vezes não vê, querido, seu joelho dobrado. Não vê o teu relacionamento, o teu secreto com o Senhor. E se alguma situação, porventura, vem acontecer ao longo dessa trajetória, isso não é situação de desespero, não. Faz parte, está tranquilo, está tudo bem. Na vida teríamos aflições, não é assim? Mas Jesus venceu tudo isso, está tranquilo. Então nós sabemos que aflições não vai parar a vida do crente. Vai passar. É uma fase, é uma passagem. E geralmente quando aflições passam na vida do crente, deixa ele mais forte. Deixa ele mais preparado, mais convicto. Porque o testemunho dele levanta outras pessoas. É assim que Deus faz, querido. Amém? Fica de pé, por gentileza. Quero orar com você.